Caríssimos irmãos, eu vou lembrar a vocês uma frase muito importante de um documento da Igreja que trata da leitura da Bíblia, chamada Dei Verbum. É um documento do Concílio Vaticano II, que nos ajuda a ler e a entender a Bíblia. Apresenta para nós algumas chaves de leitura, alguns critérios para a gente entender a palavra. E esse documento fala que as Divinas Escrituras, elas são veneradas pela Igreja como o próprio corpo do Senhor. Olha que frase profunda, né? Quando nós participamos da missa, nós recebemos o corpo do Senhor, né? É claro que é uma presença aí sacramental. Na Bíblia é uma presença por analogia, mas é o mesmo Senhor. Nós nos alimentamos do corpo eucarístico e do corpo do Senhor, presente também na sua palavra. Por que eu estou lembrando essa frase? Porque nesse domingo nós celebramos o Dia da Bíblia, já desde 1947, que a Igreja Católica no Brasil tem esse costume de celebrar o Dia da Bíblia, bem próximo a uma festa em que nós recordamos São Jerônimo. Você se lembra, esse santo foi designado pelo Papa Damaso, para que ele fizesse, na verdade são mais as correções da Bíblia, dos originais para a língua latina. É um homem inteligentíssimo que fez um trabalho assim, belíssimo, né? E aí, então a Igreja achou por bem, devido ao trabalho que esse santo fez, que celebrássemos no último domingo de setembro o Dia da Bíblia. E todo o mês de setembro também, desde 1971, é dedicado à Palavra de Deus. Vocês sabem que a Bíblia é o livro mais lido no mundo e traduzido. Quantas línguas, né? Nós nem sabemos mais, quase nem se controla mais isso, né? Até para quem é cego tem o braille, né? A tradução, então para que todas as pessoas possam ter acesso à palavra, né? E é um texto, um livro muito familiar, muito conhecido por nós. Usamos em diversas ocasiões e principalmente nas nossas orações, nas nossas celebrações. Quando você for ler a Bíblia, isso é uma orientação da Igreja, um ensinamento da Igreja, né? É bom sempre levar em conta 3 aspectos fundamentais. O primeiro é o próprio texto, né? O texto em si. E aí nós precisamos utilizar todos os recursos possíveis para a gente entender, porque são mais de 70 livros, Antigo e Novo Testamento, escritos, né, porque são livros, por tantas pessoas diferentes, homens até mulheres também, né, participaram. Tem um estudioso da Bíblia que fala que é um livro feito em mutirão, né? Muita gente participa. Linguagem da época, os costumes, tradição da época, enfim, os recursos da época. Então, nós precisamos levar em conta, né, o texto, a nossa inteligência, o que já se estudou sobre os livros da Bíblia. E aí a Igreja vai atrás dos recursos dos grandes estudiosos. Depois nós levamos em conta também, é claro, a nossa fé, né? Porque nós lemos o livro na comunidade. Você pode ler a Bíblia na sua casa, mas se você é uma pessoa de fé, você participa de uma igreja, de uma comunidade. Então a Bíblia, ela não foi escrita por uma pessoa só, ela foi escrita pela igreja. Nós falamos igreja porque todo esse povo, Antigo e Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, são pessoas de igreja, né? O povo de Deus, vamos dizer assim. Então, a comunidade de fé é o lugar por excelência para ler a Bíblia. Por isso que nós lemos os textos bíblicos nas nossas celebrações. E depois levar em conta a nossa vida, a nossa realidade. A palavra não é letra morta, ela foi escrita para iluminar a nossa vida hoje, né? O que a palavra quer dizer hoje? Então, o texto, a minha fé, a minha comunidade e a minha realidade, o meu dia a dia. A palavra, ela diz alguma coisa para mim hoje, né? Vamos fazer uma ligação da palavra com o Evangelho desse domingo, né? Jesus, ele conta uma história de tem 3 personagens, o pai e 2 filhos, né?
Aí ele pede para os filhos de trabalhar na vinha. Um deles fala assim, eu não vou, né? E depois foi. O outro falou, eu vou trabalhar. Depois acabou não indo. Parece uma história boba, né? Mas o que Jesus quer dizer para nós? Ele estava no templo diante das autoridades, né? E ele conta essa história para as autoridades, para os anciãos, lá dos sacerdotes, né? Que estavam lá no templo. Então, ele quer dizer assim que para Deus não adianta a gente ficar contando vantagem, né? Depois a gente não fazer aquilo que devia fazer, né? Nós não temos privilégios, méritos. Nós temos que ser trabalhadores da vinha, ser fiéis, ser obedientes. E Deus vai nos amar, não é porque nós somos trabalhadores, não. Ele nos ama porque Ele é bom, né? É isso que Ele quer transmitir para nós, né? Eu queria agora, além do Evangelho, comentar com vocês um dos hinos mais belos da Bíblia, que nós vamos rezar. É escrito por Paulo na carta aos Filipenses. Ele fala tem uma palavrinha que eu vou explicar para você, chama kenosis. O que significa isso? É o Deus que se rebaixa, o Deus que vem a nós. É como o profeta fala, né? Como a mãe ou o pai que se abaixa para ficar da altura da criança, para dar comida para ela, ou pega a criança no colo. Deus faz assim com a gente, em Jesus. Ele fala que Jesus não se apegou à sua natureza divina, ele desceu, né? Nós costumamos falar assim, 4 degraus, né? Ele se tornou homem, mas não é um homem qualquer, um homem escravo, São Paulo fala, olha só. Ele morreu e não é a morte qualquer, uma morte na cruz. Homem, escravo, morte, cruz. Por isso que nós dobramos os joelhos para esse Senhor, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. E nós proclamamos que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Senhor da nossa vida, né? Vocês perceberam esses 3 aspectos que eu falei para vocês? Bom, o primeiro texto é a história que Jesus conta, é uma passagem da Bíblia. Depois, a fé é você acreditar que Jesus é o Senhor da sua vida, né? E depois, estou falando vida já, né? É o Senhor que quer iluminar a sua história, a sua vida. Peçamos que a palavra seja de fato essa luz em nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.